E quais os benefícios desse planejamento para você que só tem um imóvel? Depende, Gabriel. Por exemplo, qual é a sua idade, quantos filhos você tem, se seus filhos são casados ou não. É muito natural aquela pessoa que tem uma casa e que não pretende mudar, Gabriel, já transferir para os filhos com usufruto. Ou seja, resguarda o direito de ele utilizar o bem enquanto ele estiver vivo, dele, da esposa, ou dela e do esposo, e depois, quando partir, por exemplo, já está resolvida a situação. O percentual X para um filho, o percentual Y para outro filho, e não precisa nem fazer inventário, que já está resolvido, é só lá no cartório e averbar o óbito, né? Exatamente, e a posse já vai ficar diretamente para o sucessor, ou para o herdeiro, ou para aquela pessoa que você fez a doação, que o usufruto normalmente pode ser colocado cláusulas vitalícias, ou alguns outros tipos de cláusula, que vai definir isso e vai te ajudar a fazer esse planejamento e essa sucessão de uma forma mais amena e tranquila. Mas é importante você entender quem são os seus herdeiros, qual a idade. Eu percebo também, Gabriel, muitos pais colocam o nome dos filhos que ainda são menores. E aí no meio do caminho decide vender. Já não é mais tão fácil assim vender esse imóvel se é para um menor de idade, certo, Gabriel? Exatamente. E para vender um imóvel, por exemplo, com usufruto, é possível, Lucas? É possível, desde que todos estejam coesos e vai lá no cartório e dá baixa desse usufruto. Ou faz também a escritura bipartida. Muitas pessoas imaginam que o planejamento sucessório é restrito àquelas pessoas que têm muito patrimônio, diversos imóveis, dezenas de imóveis. Isso não é verdade. O planejamento tributário e sucessório, ele parte da premissa que existem bens. Se existe um único bem, é possível que se faça o planejamento sucessório. O que é esse planejamento sucessório? Ele nada mais é do que uma forma de economia no tempo. Você faz um planejamento para o futuro, como vai ocorrer o passamento desses bens para os herdeiros, de forma a gerar uma economia. Essa economia pode ser em vida ou após o falecimento. A forma mais simples de planejamento sucessório é o próprio seguro de vida. A pessoa que faz um seguro de vida, inconscientemente, já está fazendo um planejamento sucessório. Então, além disso, tem o plano de previdência privada e aí a gente vai conhecendo outros instrumentos jurídicos. Por exemplo, uma doação com reserva de usufruto. A doação com reserva de usufruto visa a evitar o inventário no futuro, porque muitas pessoas têm medo, têm receio de inventário. Hoje é possível ser feito no cartório, ele é muito célebre, mas existem algumas taxas e alguns gastos. Então, tem formas de se evitar o inventário, e uma delas é a doação feita com a cláusula de reserva de usufruto. Por quê? Com o falecimento, vai haver apenas a averbação do óbito e o patrimônio vai se consolidar em nome dos herdeiros. Uma outra forma de planejamento também sucessório é o testamento. O testamento público ele é pouco utilizado no Brasil, mas ele tem grande campo de atuação na Europa e nos países mais desenvolvidos. O testamento público ele pode ser feito a partir da pessoa que tem completos os seus 16 anos. E ele projeta, a partir do falecimento, como ficará os bens. Isso evita disputas entre os herdeiros, é uma forma de economia, porque na doação há o imposto de transmissão causa morte de doação, que no estado de São Paulo é 4%. No testamento, esse imposto ele não existe. Quando você faz o testamento, você recolhe um valor fixo, que no estado de São Paulo gira por volta de R$2.000, e o recolhimento do ITCMD ele só ocorre com o falecimento. O testamento pode ser feito no ano de 2020 e o falecimento pode ocorrer 20, 30, 40, 50 anos depois. Então, às vezes, a pessoa que quer fazer esse planejamento não conta com recursos naquele momento, mas é uma coisa que preocupa ela. Então, o testamento pode ser também uma ferramenta muito interessante. E a mais conhecida, que está muito na moda, é a holding. A forma do planejamento sucessório ela tem que ser levada em conta os anseios e as necessidades da pessoa, porque muitas vezes uma simples doação com reserva de usufruto, o próprio testamento, uma previdência privada resolvem, mas dependendo da complexidade e a intenção da pessoa, a holding pode ser a melhor solução. Então é muito importante ter em mente qual que é a sua finalidade com o planejamento sucessório. É evitar um testamento, é evitar um inventário, é transferir de imediato já
aos herdeiros é colocar uma cláusula de incomunicabilidade para que a esposa ou o esposo dos herdeiros não venha a concorrer com aqueles bens, é colocar uma cláusula de inalienabilidade para que aquele patrimônio fique no seio da família. Então é justamente tendo em mente essas ideias que é possível se traçar um planejamento sucessório.